Que o Mestre Jesus nos ilumine, nos abençoe e que possamos viver a sua mensagem da melhor forma que consigamos. No tema central, o amor em nossas vidas, decidimos dividi-lo em 4 partes, começando falando de Jesus. Não o personagem histórico, mas a mensagem viva de Deus, que vive à nossa volta e que estamos progressivamente aprendendo a pôr em prática. E aí falamos de Estevão. O tema hoje é Francisco, o sol do amor em nossas vidas. Diferente do que poderia parecer, que nós falaríamos e as perguntas viriam ao final, eu faço o inverso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta em relação a este tema? Francisco de Assis. O sol do amor em nossas vidas. Por que assim? Porque o sol do amor. Certo. Vamos ver. Eu vou pedir permissão para responder ao final. Porque essa é a fala de Milton Rodrigues. Eu poderia escolher outros personagens que também encaixariam em ser o sol do amor. Eu optei por Francisco por 2 motivos muito simples. Por estar na casa de Francisco de Assis e por eu pessoalmente ter um amor inexplicável por esse espírito. Então, optei por pegar ele. Ah, mas não caberia ele na primeira? Não, porque na primeira eu tinha que pegar alguém que já está pronto, mostrar o resultado do amor em nossas vidas. E para a segunda, eu tinha que pegar alguém que foi se aprontando durante um tempo e viveu isso. Está muito mais próximo de nós do que Estevão. Nós um dia chegaremos à condição de Estevão, mas a condição de Francisco, todos nós podemos vivê-la hoje. Muito bem. As tradições do mundo espiritual são repletas de histórias sobre os espíritos que já passaram e que deixaram marcas sobre essa terra. A Amélia Rodrigues tem feito um serviço espetacular. Pensando algumas dessas histórias, as primeiras obras dela, ela pega aquelas que nós já conhecemos e as reconta à luz da doutrina espírita e com um mote poético espetacular. A partir do Trigo de Deus, ela pega histórias que não estão nos evangelhos e que, mantendo a mesma estrutura poética de tocar o nosso coração, não necessariamente o nosso raciocínio. Do mesmo modo, Humberto de Campos. Humberto de Campos seleciona algumas passagens, junta-as, coloca dentro de uma lógica cronológica e nos apresenta o livro Boa Nova. E semelhante a eles, os amigos espirituais têm nos apresentado uma série de momentos da vida dos apóstolos, do próprio Cristo, de modo a nos tocar. E aí são histórias que são particularmente específicas para determinado grupo, para determinado momento. Nessas muitas histórias, uma que nos chamou muito a atenção é contada, ou melhor, foi vivida pelo apóstolo João. Conta-se que quando eles estavam na viagem definitiva para Jerusalém, este jovem, o mais jovem de todos os apóstolos,
considerado por alguns o apóstolo bem amado do Cristo, tanto que o próprio João foi o único que não o abandonou no momento mais culminante, ficou ao lado da sua mãe, ao lado de Maria de Nazaré. Enquanto todos os outros se afastaram, ele ficou ao lado de Maria. Provavelmente por ser o mais jovem e por ter se aconchegado à mamãe no momento de tanta dificuldade. Então um ficou amparando o outro. E ele estava muito pensativo, porque até aquele momento ele tinha dificuldade, porque os outros eram mais velhos, já eram mais atuantes, eram mais vívidos na atuação, e ele não tinha assumido nenhum papel, nenhum momento mais relevante, ou isso ou aquilo. E vários quilômetros antes de chegar em Jerusalém, eles pararam para os momentos de descanso. E aí, daqui para frente, eu uso a fala do próprio João na história. Dizer, pensava ele, o que farei? O mestre disse que nos deixaria, e nos deixando, o que será de mim? Bem, ficarei junto à mãe Maria. Mas eu farei o quê? Eu não tenho os dotes, eu não tenho a família que Pedro tem para ajudar, eu não tenho os dotes intelectuais de Mateus. O que eu vou fazer se o mestre nos abandonar? Todos param. Árvores, pedras, se sentaram, montaram rápido o acampamento, bem rápido, porque era só para uma refeição, descanso rápido, fast food. E ele estava lá comendo e viajando nesses pensamentos. De repente um barulho chama a atenção, era uma matraca. Matraca é um objeto que hoje no Brasil a gente vê na festa do Rosário, em Belém. É um jeito mais simples de fazer, uma tábua, ferro de um lado, ferro do outro, e você balança e ela faz taco, 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 taco. Tipo aquelas bolinhas que apareciam uma época e ninguém aguentava, né? E aquele barulho mexia com toda a emoção de qualquer indivíduo daquela época. Era o anúncio de que um leproso estava se aproximando. Os leprosos eram as piores pessoas que poderiam existir. Eu não estou falando de comportamento ou de moral. O leproso, quando ele era taxado como leproso, a família o levava ao que seria o cartório da época, e ele era riscado do livro dos vivos. Tanto que os seus bens eram distribuídos. Morreu. Era dado como morto para a sociedade. Vestiam ele, colocavam uma matraca ou uma sineta, como uma vaca, e ele tinha que sair da cidade. Para não morrer de fome, por uma questão de caridade, ele poderia retornar às cidades para buscar alimentos. Mas ele tinha que vir anunciando. Olha, o imposto está chegando. O desgraçado está chegando. Porque se entendia que era um castigo divino em função dos pecados que ele tivesse cometido. Essa era mais ou menos a ideia. E ele estava lá, João estava submergido, né, imerso naqueles pensamentos, e escuta aquele barulho. Instantaneamente ele se ergue, olha, procura o mestre. E o mestre estava a uma certa distância, de costas. Os outros companheiros de viagem estavam espalhados, sentados, comendo. E quando o som da matraca foi aumentando, os apóstolos eles se juntaram. E João foi o único que ficou um pouco mais afastado. Ele não sabia se corria para o lado de Jesus ou se corria para junto dos apóstolos. O leproso se aproximou a uma relativa distância, parou de tocar a matraca, estende a mão
por misericórdia, dá-me algo. Retoma o pensamento de João. Meu Deus, o que faço? Ele olhava para os apóstolos, todos assim. Aquele cochichado, né? Ele olhava para o mestre e o mestre encosta. Mas o mestre não ouviu? Mas ele não vai vir? Um leproso aqui? Ele olhou para os colegas, né, e começou a recriminá-los. Vocês não vão dar nada? Tem comida, tem vinagre, vocês não vão dar nada? Por misericórdia, dá-me algo. Ele continuou naquele conjunto de pensamentos. E na terceira vez, por misericórdia, dá-me algo. O mestre vira-se. Lança aquele olhar que só Amélia Rodrigues consegue descrever. Porque não dá para descrever com racional, só com a linguagem poética. Olha no fundo dos olhos de João. Ele treme internamente. Nisso ele percebe que ele está se deslocando em direção ao leproso. E ele pensa: o que eu estou fazendo? Um misto de medo com algo que ele não sabia descrever fervia no seu íntimo. E quando ele está assim, a essa distância, ele para. O homem, né? A força humana fala mais rápido do que a força divina. E ele olha para o Cristo. E segundo ele, diz a frase mais enigmática de toda a sua existência: João, meu filho, dá o que tu tem. O mestre só pode estar brincando. Isso não é hora para brincar. Eu não tenho nada. Só tenho a roupa do meu corpo. Se eu tirar a minha roupa para dar para ele, como é que eu vou entrar em Jerusalém? Não posso fazer isso. Judas tem a bolsa com dinheiro. Felipe e Pedro carregam os mantimentos. E ele olhou implorando socorro para Jesus, para o mestre. E o mestre reforça aquele olhar. Vai no fundo da alma e do coração de João. E diz: João, meu filho, dá o que tu tem. Naquele momento, diz ele, eu vivi a minha infância. Lembrei das brincadeiras, do contato com o pai, com a mãe, com o irmão, que nunca faltava nada. Mas ele lembrou-se de certa feita, quando estava doente, com dores no corpo, a sua mãe o aconchegou, colocou no peito, apertou, cantou uma velha canção de família e ele dormiu. Ele lembrou que no outro dia, quando ele acordou, a mãe estava ao lado dele, fazendo carinho no seu rosto. Ele lembrou que a dor tinha passado. A mãe não tinha dado nenhum remédio. A mãe tinha dado amor. Ele olha novamente para o Cristo, e o Cristo, confirmando com a cabeça: João, meu filho, dá a única coisa que você tem e terá por toda a eternidade.
aquela força que fez ele se ir em direção ao leproso, tomou conta. Ele se permitiu que aquela força o envolvesse. Ele abraça o leproso. Ele não viu um leproso. Pela primeira vez ele via um irmão, aonde todos viam um excluído. Ao afastar-se, depois de longos minutos, aquele cheiro horrível tinha desaparecido. Ele estava abraçando assim. E quando ele se afasta, o leproso estava curado. Por que eu começo uma fala que o título é Francisco de Assis contando uma história de João? Porque hoje não é ponto batido no movimento espírita. Inclusive no livro Francisco Sol de Assis, que é um livro que tem textos da Joana de Ângeles, João Evangelista posteriormente reencarna como Francisco de Assis. Eu conheci essa história através da mediunidade. Agora, nos últimos meses que eu estava preparando esse conteúdo para fala, estudando, revendo alguns pontos da vida de Francisco, pegando novos autores, com as ferramentas que a historiografia tem hoje, conseguem aprofundar o bisturi em certos pontos e permitem uma melhor análise de fatos que nós estudamos, aprendemos, mas aprendemos muito superficialmente. E qual foi a minha surpresa quando, um dos últimos livros que eu vi, muito bom no aspecto histórico, o autor relata o primeiro ato de Francisco quando ele resolve assumir-se enquanto Cavaleiro do Cristo. Ele sai para a igreja de São Damião e ele encontra um leproso. E naquele momento, o homem velho se digladia com o homem novo. Quando eu comecei a ler isso, eu digo, eu conheço a história. E ele olha para aquele leproso e a força do Cristo fala mais alto. Ele abraça o leproso, ele beija o leproso e ele leva o leproso com ele. A partir daí, ele de fato deixava a vida para trás. Dos muitos fatos da vida de Francisco, e não faria muito sentido contar a biografia dele, temos livros. A maioria de nós aqui deve conhecer talvez mais da vida dele do que eu. Não faria muito sentido eu chegar aqui para contar a história de Francisco de Assis. Isso é fácil, tem na internet, tem uns filmes, dá para baixar. Tem um filme ali espetacular, foi muito bem feito. Está ali no instante, é só pegar, levar, colocar o DVD, assistir em casa. Para nós que vivemos uma época em que temos muito conteúdo do Evangelho e hoje do Espiritismo em nossa mente já armazenado, o problema não é mais acumular informações, é transformar essas informações em elemento vivencial. Eu estou montando um estudo sobre dois personagens, que são os personagens centrais do livro Renúncia e do livro Ave Cristo, fazendo um paralelo entre eles. E tem uma coisa em comum nos dois livros, é que no primeiro capítulo eles estão em lugares extremamente mais altos, são espíritos que já venceram as nossas picuinhas da humanidade, e eles pedem para reencarnar em função do amor de pessoas que aqui ficaram. E eles são avisados que eles precisam ter cuidado, é perigoso, é perigoso. Eu estava agora, ainda há pouco, abrindo o Ave Cristo, e a primeira fala, o primeiro diálogo é de um instrutor numa cidade espetacular, e ele diz assim: o Evangelho é um roteiro de paz e felicidade que precisamos substancializar em nossa vida. Lendo o livro como um romance, eu passo por cima dessa frase. É a primeira frase do diálogo. Mas quando eu paro para fazer uma análise do que de fato, extrair a teoria da coisa e ver não como um livro, como um romance,
mas como um livro que ensina vida, para que eu possa pegar essa vida e ajustar na minha. Ele está dizendo assim, a palavra central é substancializar. Substancializar é transformar em substância. A palavra substância significa essência. Aí eu vou inverter. Eu tenho que pegar a minha vida, pegar os ensinos do Evangelho e transformar em essência da vida. Em missões práticas. A princípio, nós fazemos isso por imposição. Eu vou me impor fazer o bem. Eu vou me impor perdoar. Porque eu ainda não sei fazer isso naturalmente. É assim que eu começo. Errando? Errando. Acertando? Sim. Até o ponto que fique natural. Alguém aqui pegou a bicicleta e saiu andando sem cair, sem tropeçar na primeira vez? Alguém aqui, primeira vez que entrou no automóvel, quem já dirige, primeira vez que entrou já saiu passando as marchas no automático, sem saber, sem pensar, peraí, eu passei a primeira, peraí, eu tenho que passar a segunda, peraí, calma, não, agora eu passo a segunda. Você sabia que tinha que passar a segunda, mas já estava, não, agora eu vou passar a terceira, peraí, tem que voltar para a primeira, que tem um quebra-mola ali, então peraí, que eu tenho que frear, mas peraí, eu tenho que... Você sabe o que fazer, mas não foi substancializado enquanto vivência. E nós falamos muito, é viver na prática. Não, eu posso ter prática, mas eu não transformei em vivência. Transformar em vivência, neurologicamente falando, que a neurociência nos apresenta hoje, é quando a vida torna-se automático. É comportamento automático. Pensando assim, das muitas coisas que eu poderia analisar da vida de Francisco de Assis, eu escolhi uma só. E para analisar, vocês fazem uma pergunta. Ao invés de vocês fazerem a pergunta, eu faço. Eu gostaria que vocês pensassem na resposta por um tempinho. O mundo que eu fiz a pergunta no grupo de estudo. O mundo que Francisco de Assis viveu não existe mais. O mundo, aquele contexto cultural, não existe mais. Alguns elementos ainda permanecem, é verdade, mas são exceções. São exceções. Fazendo um estudo historiográfico daquela época, nós vamos perceber que praticamente nada permanece. Desde hábitos alimentares, hábitos sexuais. Religiosos eu nem vou citar. Pegando extremos. Se ele reencarnar hoje, o que o faria ser Francisco de Assis? Porque ele tinha que ser mais que nós. E aí eu resolvi fazer um paralelo. Se o leproso foi alguém tão fundamental, levando-se em consideração que a história que os espíritos contaram seja real, lá como João e como Francisco, se ele reencarna hoje, quem seriam os leprosos da atualidade? Levando-se em consideração que a hanseníase, que seria a lepra de fato, à época todo problema de pele era taxado como, você era tratado como leproso, não importava qual fosse ele, certo? Não importava qual fosse ele, a lepra mesmo é a que nós conhecemos hoje como hanseníase. Levando-se em consideração que a hanseníase está muito bem cuidada, muito bem controlada e tal, então esse nosso querido espírito amigo teria um certo problema, porque não teria um leproso para fazer para ser o elemento de transição daquele homem velho para o homem novo. Será? Vamos fazer um paralelo. Vamos viajar. A lepra era algo externo.
Pegando um nível mais drástico da coisa, o indivíduo estava coberto de feridas doloridas, purulentas, sangrentas e permanentes. Quando ele recebia o tratamento que era possível à época, que era o cuidado, a alimentação, carinho, banho, então os leprosos conseguiam ter uma sobrevida de uma certa condição saudável por vários anos. Se eu inverter essa coisa de fora para dentro, imaginar as feridas da alma que sangram, que estão infeccionadas. Mas o que seria uma ferida da alma infeccionada? É aquela que você cuida dela faz tempo, né? E não adianta, ela dói constantemente. Imagina um dente inflamado. Não tem anestesia que resolva. Eu não sei se vocês já passaram pela situação de extrair um dente. Eu sou de uma época, de uma região, que só quem tinha bastante dinheiro fazia os tratamentos que se fazem hoje. A gente era logo no arranco do bagulho. Não tinha essa história não. Né? Não é como hoje não, que vai para o dentista, cuida, resolve. O negócio era feio. E você, com dente inflamado, às vezes não tinha condição de comprar um anestésico que resolvesse, você ia para o dentista. Na minha terra, eu não sei aqui no sul como é a expressão que se usa. Na minha terra se diz extrair o dente cru. Não pegava anestesia, porque estava inflamado. Estar inflamado, está com produção de tem pus lá dentro, né? Envolve toda aquela coisa. Então, bom, então imagine uma ferida na sua alma que nada faz passar a dor. Nem leitura, nem paz, nem futebol, nem novela, nem comprar no shopping, nem no Paraguai. Você vai, né, esquece um pouquinho, quando lembra dela, né, dói, sangra, constantemente. Vendo por este lado, a coisa muda de figura. Eu suponho que no atual momento evolutivo que nos encontramos, que é o momento de transição planetária, que segundo os espíritos, inclusive os espíritos que escrevem através de Valdo Pereira Franco, são confiáveis, acreditamos nisso, muita gente assim, complicada do mundo espiritual tem reencarnado, que estão à nossa volta. Gente que ficou no mundo espiritual durante muito tempo. Gente ruim. E reencarnaram. Para ter contato com as pessoas que já começaram a caminhar. Levando em consideração esse momento, e que nunca tivemos tanta facilidade, tanta informação sobre nós mesmos, eu acredito que nós temos mais leprosos hoje do que na época de Francisco. E o que deixa mais abismado, eu estou entre eles. Eu estou entre eles. Carrega mágoa. Quando você lembra da criatura, dói. É como apertar na ferida. Deixa eu fazer uma imagem assim, tanto quanto nojenta. O leproso, como ele tinha as feridas, se você tocasse, espirrava aquilo. Então você está em casa, isso não acontece comigo, pelo amor de Deus, mas comigo? Não. Eu estou na minha casa, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, acabei de fazer o Evangelho no lar, estou reforçando aquilo ali, aí chega aquela criatura. Seu irmão, seu marido, seu vizinho, seu tio, aquela pessoa passou, não disse nada.
estava aqui para assistir o Evangelho, precisa tanto. E aí começa a maquininha. E você começa a lembrar do que ela fez ou deixou de fazer, o que não fez, ou seja lá o pouco. A pessoa vai embora. Dali a pouco chega outro. Oi, Enzo, tudo bem? Tudo bem por quê? Peraí. 15 minutos antes, eu estava bem. Agora eu estou espalhando, né, para todo lado. Volto a insistir. Nessa perspectiva, que é o que nós temos hoje, acho que temos muito mais leprosos do que no passado. E essa afirmação não é apenas minha. Você já ouviu falar na série psicológica de Joana de Ângeles? São 16 livrinhos. Né? 16 livrinhos. Tem uns que você pode achar meio difícil. Não acho que seja, né? Qualquer dificuldade, um bom dicionário de lado resolve. Né? Apesar de que no próximo sábado nós vamos falar dela, viu? Segundo Divaldo, Clara, Joana, né? A mesma pessoa e tal, não tem como escapar da amada querida Joana. Né? Pois é. Quando você começa a ler a série psicológica, você começa a se identificar ali, aí você percebe que o que eu estou falando faz sentido. Eu estou só ajustando as palavras. Só que como temos um ranço muito grande com a questão da lepra, e muitos de nós passamos por isso no passado, em vários momentos. Eu tenho um amigo que o sonho dele era ir no leprosário. E eu perguntei por quê. Ele disse, porque eu tenho tanto medo, que eu só sei que eu vou resolver isso quando eu for lá. E você quer ir lá, ajudar? Ele disse, não, primeiro eu quero entrar. Eu tenho tanto medo. Eu disse, medo? Ele disse, eu tenho muito medo. Fala nisso, eu tremo. E aí eu prestei um livro para ele e tal, que falava disso. Ele disse, pois é, eu só posso ter sofrido muito em função de uma lepra. Ele começou a trabalhar o tema, encaminhamos para um amigo psicólogo espírita, e hoje não tem, trabalhou isso. Então nós temos esse ranço com essa questão em especial. Deixando de lado esse ranço e admitimos que temos esses flagelos no coração, na alma, aí fica mais fácil. Como Francisco agiria conosco hoje? Da mesma forma que leproso. Da mesma forma que ele agiu com os dois leprosos. Ele não olharia as nossas mazelas internas. Ele nos amaria. Vou fazer um parênteses. No livro Libertação, de André Luiz, vou começar a responder a sua questão. É um dos livros, assim, quem estuda obsessão é fundamental. Mas se você gosta do assunto, não vá para ele não. Comece pelos que falam de mediunidade. Missionários da Luz, os domínios da mediunidade e tal. Ele explica que nós, quando pensamos, produzimos as tais de formas pensamentos. Começa a falar disso dentro do nosso lado. Né? E as formas pensamentos, elas têm o teor das nossas emoções. Então nós podemos pensar e criar coisas no mundo espiritual, isso não é Harry Potter, viu? Né? E podemos criar coisas e dar vida fictícia a essas coisas. E essas coisas estarão envolvidas energeticamente com as energias que eu gerei. Muito bem. E elas se acumulam durante a noite. Bom, depois, em outro momento, a gente pode analisar isso com detalhe. O importante é que quando o Sol nasce, as energias que o Sol irradia, quando tocam as formas pensamentos, vamos chamar de negativas, né? Formas pensamentos negativas, ou aquelas que estão cheias de energias destrutivas, essas energias
são tão fortes, tão potentes, tão puras, que elas destroem essas formas de pensamentos. Segundo alguns autores, boa parte da nossa literatura fantástica é reflexo do que os autores viram no mundo espiritual. Quando voltaram, as ideias estavam na cabeça e escreveram. O próprio Harry Potter, a mulher dormiu durante uma viagem. Quando voltou, escreveu. Você começa a ler os livros de Harry Potter, um monte de entrar no livro lá dentro. Por que o vampiro não pode ficar no sol? Tirando os vampiros modernos, né? Tirando os vampiros modernos são meio estranhos, né? Mas aquele vampiro, um monstro e tal. Por quê? Porque ele representa o mal e a luz do sol destrói o mal. Por que eu pego a metáfora do sol? Porque a luz do sol, quando nos toca, nesse momento, nessa época a gente sabe disso. O frio que vivemos, aquela restezinha de luz de sol que bate no meu pé, ela me aquece, ela me conforta. Segundo Joana de Ângeles, no Filho de Deus, na primeira mensagem, Deus nos vitaliza através da força do sol. Através da força do sol. Quando o sol nos toca, ele muda a nossa estrutura. Francisco é o sol do amor em nossas vidas, porque o amor em nossas vidas é a mensagem do Cristo. E se temos dificuldade em compreendê-la, se temos dificuldade em entendê-la, se temos dificuldade por não entendê-la, por não compreendê-la, substanciá-la em nossas vidas, Francisco de Assis, nesta casa, é esse referencial. São os exemplos da vida de Francisco que nós temos mais próximos para compreender a vida do Cristo. É óbvio que hoje não faz muito sentido determinadas coisas que aconteceram naquela época. Por isso eu peguei o exemplo do leproso. Eu poderia pegar dos pobres. Eu lembro da história que a gente estava comentando hoje, que o Haroldo conta. Eu já vi outros contando, eu lembro do Haroldo. O Chico, o Eurípides, né, o filho do Chico, acordou cedinho. Chegou na cozinha, já estava o Chico, café feito, 3 xícaras. Uma para o Chico, uma para o Eurípides e tinha mais uma terceira. E nisso tocaram na porta, bateram na porta, o Eurípides foi lá, tinha um senhor. O Chico disse, não, diga, quando for atender, diga lá que eu estou esperando ele. E quando o cara entrou, conversou com o Chico, chorou, né, desabafou, terminou, foi embora. E depois, o Eurípides disse, esse homem é muito rico, né, pai? Ele disse, ele é muito pobre. Não, ele é muito rico. Não, ele é muito pobre. Ele é muito pobre. Muito pobre. Mas ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Pegando esses exemplos, e aí a mesma coisa de você pegar assim, Chico Xavier, o sol do amor em nossas vidas como espíritas. Divaldo Pereira Franco, o sol do amor em minha vida como orador. Porque todo mundo quer falar como Divaldo, mas ninguém quer fazer o curso que ele fez. Né? Todo mundo quer ser Chico, mas ninguém quer fazer a faculdade que ele fez. Nessa perspectiva, nós vamos observar pobres, leprosos, tem muito maior quantidade hoje do que na época de Francisco. A questão é que tem muita gente hoje, no momento de regeneração, pensando assim, e agora? Divaldo daqui a pouco vai desencarnar, e aí? O Chico desencarnou, e aí eu lembro o pessoal comentando, Chico está desencarnando, e aí? E desde a época do Chico eu dizia, e aí? O quê? Você está esperando que viu do Chico? Vocês estão esperando que viu do Divaldo? Esquece. Eles cumpriram o papel deles.
Eles mostraram para a gente como nós devemos fazer. E fizeram. Aí hoje nós temos Haroldo Dutra Dias, Rossandro Cândido, Sandra Borba, Alberto Almeida, André Trigueiro. E vamos falando. Muita gente aí, ó, boa, que toca o raciocínio, que toca o coração. A evangelização espírita no Brasil começou com Cecília Rocha, no Rio Grande do Sul, um grupo lá na FEX. Hoje é a tarefa mais sublime que o movimento espírita tem. Cecília Rocha desencarnou. Mas tem muitas Cecílias Rochas espalhadas por aí. Inclusive aqui. Francisco de Assis é o sol do amor em nossas vidas, porque podemos seguir o seu exemplo. Não no mundo medieval, mas no mundo atual. Identificando os leprosos que estão à nossa volta, a partir de nós mesmos. Uma vantagem que nós temos é que com toda a literatura que o Espiritismo nos oferece, e eu conheço, aqui eu estou começando a conhecer as pessoas agora, na casa do Francisco, mas no CEON, Centro de Espíritos Mensageiros, lá em Foz do Iguaçu, nós temos 3 psicólogos e psicólogas que analisam a obra da Joana e ajudam as pessoas a entenderem essa obra, a série psicológica. Percebe? Hoje está mais fácil. E aí, quando eu pego um psicólogo que me explica o que Joana fala, eu identifico em mim. E eu já sei o caminho a trilhar. E aí fica mais fácil, porque eu olho para o outro, identifico no outro. Só que eu não vou desprezar o outro mais. Por quê? Porque eu estou vendo nele o que tem em mim. Todos os dias, durante o dia, quando eu paro para orar, eu agradeço profundamente a misericórdia do Pai em ter me concedido um presente. Um presente. Um presente que durou, assim, o seu efeito maior durou 1 ano. Mas os efeitos secundários estão para sempre. Que é aquele presente que você ganha, tipo sogra, sabe? Você ganha, você nunca mais se livra dela. Você sabe que não existe ex-sogra. Não existe ex-sogra. Existe ex-marido, tá? Mas filho, sogra, as coisas não existem. Né? Se dura durante um tempo, o casamento acaba, mas... Né? Deus me deu, na sua infinita misericórdia, pensando na minha evolução, porque era o que eu precisava, uma coisa chamada depressão. Foi o maior presente que Deus me deu nesta encarnação. Porque quando eu saí dela, quando eu a venci, eu disse, hoje eu compreendo aqueles que sofrem e ainda não consegui identificar. Assim, pegando o que nós falamos semana passada, que a gente continua falando hoje que vamos dar sequência, eu me lembro de uma história que Humberto de Campos, no livro Cultos e Apólogos, capítulo 18. Eu olhei antes de vir para cá, por isso que eu lembrei. É uma história que muitos palestrantes, muitos oradores contam. E eu vou me permitir também contá-la. É claro, dando uma ajustada para o nosso tema. Conta-se. Próximo a Jerusalém, nas muitas vilas que existiam, morava uma mulher rica, famosa à época, famosa na região. Ela morava em um palácio esplendoroso. Era uma prostituta de luxo. Hoje seria esse o adjetivo. Ela recebia em sua casa apenas os homens mais poderosos. Apenas aqueles que pudessem pagar muito e pagar bem. Ela havia sofrido uma grande desilusão
E ela resolveu se vingar da humanidade, escravizando os homens. Neste dia, ela comemorava o seu aniversário. O seu palácio estava esplendoroso, ricamente ornamentado com os presentes que ela recebia, mesas fartas, porque ela estava esperando receber os homens mais poderosos da época. Os mais poderosos. E ela, como sábia mulher que era, os convidados chegaram e ela disse: agora é hora de eu sair e deixá-los esperar. Valoriza o momento. E ela toma de uma serva e sai caminhando pelas ruas daquela vila. E ela começa a pensar e a relembrar toda a sua trajetória. Curioso, fazendo um parênteses na história, sempre que nós vamos nos defrontar com a verdade que é resultado do amor do Cristo, nós fazemos um retrospecto da vida. O mais belo desses encontros é o de Públio Lentulus com Jesus. Vale a pena um bate-papo sobre ele no outro. E ela começou a relembrar de tudo. E ela percebeu que já estava cansada. Alguma coisa começou a acontecer com ela. Mas ela continuou caminhando. Quando ela foi se aproximando do centro da vila, e as vilas daquela época eram assim, você tinha um poço, e dali partiam as ruas. O poço era público. E quando ela foi se aproximando, que ela olhou para o poço, ela viu que tinha um homem sentado ao lado do poço. Ela olha. Pelos trajes, era um viajante. Estava suado, surrado. A roupa de linho branco estava um tanto quanto cinza e amarronzada. E ela disse: quem é aquele homem? Percebendo o jeito da barba e do cabelo, ela viu que era um nazareno, um galileu. Mas existe na Galileia tão formoso um homem assim? E ela resolve se aproximar, e à medida que ela se aproximava, alguma coisa dentro dela foi mexendo. E quando ela chega junto a ele, ele estava sentado, continuou sentado, cabeça baixa, e ela diz: ó Nazareno belo, vi-te ao longe, e tua figura ímpar mexeu comigo. Senti-me atraída, e aqui estou. Ó Nazareno belo, quem és tu? Que fazes aqui, tão longe da tua terra? Calado estava, calado continuou. Ó Nazareno belo, eu sou a mulher mais poderosa desta região. Sou uma vendedora de ilusões. Começou a se confessar. Com Cristo é assim. Você não tem como se esconder. Sou uma vendedora de ilusões. E no meu palácio só os mais belos, ricos e poderosos adentram. Hoje é meu aniversário. E eu os deixei todos esperando na minha casa. Nazareno belo, lá está montado um banquete que deixaria com inveja o próprio imperador. As bebidas mais raras do Oriente estão postas à minha mesa. Vejo que estás cansado, suado. Deves ter caminhado muito. Ó Nazareno, vem comigo. Vem para minha casa, que tudo que é meu será teu. Vem, Nazareno, vem comigo. Calado estava, calado ficou. Ó Nazareno, dar-te-ei tudo o que tenho, e mais. Dar-te-ei o meu bem mais poderoso,
te darei o meu corpo, e nunca mais me deitarei com homem algum. Vê, Nazaré, faço isso, porque descubro em teus olhos diferente chama, e se assim procedo por amar-te. Nesta hora, ele ergue-se, olha no fundo dos olhos daquela mulher e diz: hoje não, amanhã talvez. Olha, dizer isso para uma mulher daquele porte não era uma coisa muito inteligente. Porque você sabe que uma mulher rejeitada funciona, né? Ela deve ter jogado todas as pragas possíveis sobre aquele camarada. Deve ser por isso que ele ficou crucificado, né? Foi parar numa cruz. Deve ter sido as pragas dela. Humberto de Campos diz que 2 anos depois, o Cristo volta dos seus discípulos àquele mesmo lugar. Senta, determina o que cada um deveria fazer e fica ali sentado. Após alguns minutos, uma senhora se aproxima dele e diz: Rabi, a minha ama, você poderia vê-la? Ele ergue-se e diz: sim, hoje eu vou. Sai caminhando com aquela senhora, saem da cidade, da vila, caminham alguns quilômetros, e numa região fechada, com cavernas, eles se aproximam de uma delas, e aquela senhora diz: Rabi, e ele: não precisa me entrar, pode voltar. A mulher volta, e como boa mulher, ela espalha pela cidade que o mestre estava naquele local. O Cristo adentra por aquela caverna úmida, escura, fétida. E ao chegar próximo ao fundo da caverna, havia uma tocha, alguns pedaços de pão preto num canto, duros, mofados, uma pequena cumbuca com água cheia de lodo, ratos passeavam e que em alguns momentos iam até um projeto de corpo humano estirado no chão, beliscavam corpo apodrecido. Era uma leprosa. O Cristo se aproxima. Naquele cenário, quem estava de fora via o que estava lá. Mas em função da iluminação, quem estava do lado de cá não conseguia identificar quem estava lá. Homem, que fazes aqui, homem? Vai-te embora? Vieste debochar da minha desgraça? Vai-te embora. Homem, já não foi o suficiente o que fizeram comigo e o que os deuses fazem comigo agora? Vai-te embora antes que essa praga o tome. Homem, nada te espera aqui. Foge. Ele se aproxima, se ajoelha, ela o reconhece, ele toma nos braços e ela diz: ó Nazareno belo, por que demoraste tanto? Esperei-te por tanto tempo. Imaginei que por vaidade estava me desprezando e te esperei dia a dia. Ó Nazareno belo, não tenho mais nada. Minha mansão agora é essa. Esses são os meus convidados.
que ainda hoje se aproveitam do meu corpo. Eu não sinto nada. Esse é o banquete que tenho. Essa é a bebida que tenho. Ó Mestre, ó Galileu Belo, não tenho mais nada para te dar. Nem o meu corpo posso te oferecer. Ó Nazareno Belo, por que vieste somente agora, quando nada mais tem? Ele olha no fundo da alma dela e diz, como a melodia divina e celeste: vim, porque descobri em teus olhos diferente chama, e se assim procedo por amar-te. Agora descansa. Forma-se um sorriso e ela fecha os olhos para mim. Ou melhor, ele próprio ensinou que aqueles que seguissem os seus passos, mesmo que estivessem mortos, viveriam. Ela fechou os olhos para a morte, abriu os olhos para a vida. No sentido de respeito por ela, ele ergue os braços. E ao chegar fora daquela caverna, imagina, toda a vida estava ali fora, esperando o resultado daquele espetáculo. E ele sai com uma das mulheres mais belas em seus braços, mantendo a dignidade de alguém que sofreu a vida inteira. Hoje, se nós não conseguimos fazer isso ainda, tocar nos leprosos da alma e curá-los, é porque nós ainda não conseguimos viver esse amor. Estevão é exemplo de como funciona. Francisco é exemplo do caminho que temos que seguir para conseguir. Buscando a cura das próprias fragilidades que nós ainda temos, para podermos dizer, como oração de encerramento: Senhor, fazei de mim um instrumento, tua paz do teu amor. Onde houver ódio, que eu seja amor. Onde houver ofensa, que eu seja perdão. Onde houver discórdia, que eu seja união. Onde houver dúvida, que eu seja fé. Onde houver erro, que eu represente a tua verdade. Onde houver desespero, que eu abrace e transmita esperança. E onde houver trevas, que eu possa transformar o meu coração e, como um lampião, transmitir a tua luz. Mestre, ó Mestre, que eu consiga cada vez mais consolar, mesmo que ninguém me console, compreender, mesmo que ninguém me compreenda, amar, mesmo que ninguém me ame, pois eu sei que tu me amas, tu me compreendes, tu me perdoas. E aí eu possa reviver, junto com aqueles que estão ao meu lado, sendo teu exemplo para a verdadeira luz, que é tu em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe.